do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. A gente vamos ler a partir do verso 1. Aliás, do versículo 1. Você procura, eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez, nesse santo lugar, para estar ministrando a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Adilson, pela vida também da sua esposa, pastora Joyce, né? Eu dei uma travada, que são agora terrível, mas a pastora é em nome de Jesus. Todo o ministério de mulheres, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a banda e todos. Está comigo a minha esposa, como foi falado, meu filho, e viemos também adorar a Jesus. Ezequiel capítulo de número 37. Vou pedir só um pouquinho para o senhor plástico, dá só um pouquinho de volume, que horror. O problema não é nem o microfone, eu mesmo estou rouco. Ezequiel capítulo de número 37. A gente vai ler a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Está escrito assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Você pode sentar, glorificando a Jesus, louvar a Deus também por toda a coordenação. A evangelista Edna, né? Também, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero aqui só um pouquinho da sua atenção. E eu tenho um compromisso aqui, irmãos, muito grande, de não trazer uma mensagem para te impressionar, mas sim trazer uma mensagem para gerar vida no teu coração. Essa é a minha maior responsabilidade. Glória a Deus. Quando a gente chega aqui no livro do profeta Ezequiel, a gente se impressiona por algumas coisas que é revelada para o profeta. Vale a pena ressaltar que Ezequiel, ele não é simplesmente uma pessoa que é usada, como Paulo escreve, com os dons ou o dom da profecia. O dom da profecia é quando o Espírito Santo manifesta em você. Agora, quando a gente fala de ofício de profeta, pautado em Efésios 4, que é um dos ministérios, o ministério profético, não é uma pessoa simplesmente que é usada, podemos assim dizer, em um exato momento, porque o Espírito Santo toma essa pessoa com o dom da profecia e essa pessoa começa a profetizar. Mas quando a gente chega no ofício de profeta, aí já até podemos afirmar que é uma pessoa bem mais madura. É uma pessoa que já tem uma experiência muito grande com Deus, ao ponto dessa pessoa que tem esse ofício de profeta olhar para o céu e dizer: segundo a minha palavra, não vai chover. E diz a Bíblia que não choveu, porque ele tinha o ofício de profeta. Não era uma pessoa que estava começando, não. Era uma pessoa que já tinha uma caminhada. É uma pessoa que já tinha um tempo vasto com Deus. E quando eu olho aqui para o livro do profeta Ezequiel, se a gente for pegar o seu nome, a gente podemos ver que o nome do profeta Ezequiel significa basicamente aquele que Deus sustenta. Por quê? Porque todo profeta tem que ter essa responsabilidade. Qual? De Deus sustentar ele. Mesmo que seja com água e pão. Mas Deus
ele precisa sustentar o profeta. O profeta ele não vai fazer algo porque ele quer fazer simplesmente, mas ele vai fazer porque está no propósito de Deus, está no coração de Deus, está na vontade de Deus. Mas quando a gente olha o contexto aqui desse livro, a gente observa que o profeta Ezequiel ele está dentro da Babilônia, levado porque o povo estava dentro de um momento de penalidade de Deus. O rei Nabucodonosor, em 597 a.C., a gente vê que dentro desse percurso, a gente vê que o profeta Ezequiel ele não está na sua casa, mas ele está na Babilônia. Sua casa, eu digo, em Israel, mas ele está na Babilônia. E se a gente for pegar alguns adjetivos dele, a gente podemos dizer que ele era também até sacerdote, um homem que tinha um ministério e que tinha um vasto conhecimento sacerdotal. Mas o que me chama muito aqui a atenção é que, se a gente for pegar aqui pautadamente, se a gente for pegar um pouco do contexto, a gente vamos ver que ele foi na primeira leva, junto com Daniel, na deportação. Há cerca de 10 mil homens que foi tirado de Jerusalém e que foi levado para a Babilônia. E se a gente for pegar, voltando um pouco atrás, como eu falei a princípio, ele era um sacerdote. E vale a pena até dizer, se a gente for pegar Ezequiel 29, 17, a gente vai ver que basicamente ele exerce o ministério sacerdotal 22 anos da sua vida. Ele tinha um conhecimento grande, ele tinha um vasto conhecimento. Só que Deus ele não queria só tratar com Ezequiel dentro do ofício sacerdotal. Deus ele queria também mostrar para Ezequiel, falar com Ezequiel como profeta, porque o profeta ele é um homem muito íntimo de Deus. O profeta ele ouve Deus falar com ele de forma audível, ele ouve Deus falar com ele de forma clara e categórica. Mas quando a gente pega, se a gente for dividir todo o livro do profeta Ezequiel, se a gente for pegar os primeiros capítulos, o capítulo 29, ele vai falar basicamente do chamado do profeta. Mas se a gente for pegar a partir do versículo 25 ao 33 do capítulo, a gente vai ver que ele vai falar sobre juízos. A gente vai ver que ele vai falar sobre o povo pagão que estaria sendo agora, nesse exato momento, penalizado por Deus. Mas quando a gente pega o capítulo 33 até o capítulo 48, a gente vai ver que Deus vai falar acerca de Israel, não agora como ele estava falando com o povo pagão, de penalidade, de juízo, mas agora ele vai falar com o seu povo sobre a restauração. E quando a gente pega o capítulo de número 37, nós iremos observar que, se é a partir do capítulo 33 até o capítulo 48, a gente vai ver que o capítulo 37 também vai estar dentro da restauração, porque o povo tinha pecado, o povo tinha desacreditado da palavra de Deus, o povo não ouvia mais o Senhor, o povo se alegrava com coisas humanas, o povo não queria mais estar adorando a Deus, o povo queria se prostrar aos ídolos, o povo não queria mais ter os mandamentos do Senhor, o povo não queria mais se prostrar ao único Deus, o povo começava a se prostrar a balins. As pessoas começavam a se alegrar, não porque Deus era mais Senhor da sua vida, mas eles começavam a se alegrar porque eles começavam a adorar deuses pagãos. Se a gente for pegar hoje, se a gente for observar hoje, a gente não estamos vivendo em um contexto muito diferente. Nós vemos pessoas que não têm mais a Deus. Nós vemos pessoas que deixaram de estar diante dos preceitos de Deus. Nós vemos pessoas que não se alegra mais em estar na presença de Deus, porque muitas vezes a gente vem para a igreja simplesmente para trazer adoração, e isso está certo. Mas se eu disser para você que Deus ele não procura adoração, pode até dar um banho na tua cabeça, porque Deus não procura adoração, porque no céu tem, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. E aí que está todo o problema, porque as pessoas só querem adorar, as pessoas só querem, muito menos vir para a igreja de domingo a domingo, simplesmente para sentar na cadeira, não tem mais a vontade de ouvir a palavra. Se você for em alguns lugares, você vai ver que as pessoas não dão credibilidade mais à palavra. Você vai ver por quê?
O diabo sabe que a palavra ela faz a transformação do homem. O diabo sabe que se você estiver desacreditado, se você estiver em um momento de desacreditar de tudo na sua vida, até se você olhar como Cleópas, de sair de Jerusalém para ir para Emaús, e estava desacreditado de tudo, não estava querendo mais crer no Senhor, ao ponto de eles conversarem entre eles, dizendo: a gente achava que era Jesus que iria remir a Israel, mas Jesus se apresenta para ele, irmãos, porque Jesus nunca vai desistir de você, a não ser que você desista dele, porque Jesus ele vai estar no mesmo lugar que você deixou ele. Ele não vai deixar você, mas é você que deixa ele por causa do pecado. E ele sai de Jerusalém para ir para Emaús, e Jesus se apresenta para eles, e Jesus diz a ele: o que é que vocês estão conversando? O que vocês estão dialogando entre si? E diz a Bíblia que ele diz assim: a gente achava que era Jesus, um varão valoroso, um profeta em obras e palavras, um profeta cheio de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam saindo de Jerusalém desacreditados de Deus. Eles estavam saindo de Jerusalém desacreditados da promessa. E aqui que vai a gente pautar uma coisa muito importante. Se Deus ele planejou, se Deus ele expressou, se Deus ele falou algo para você, ou seja, se Deus prometeu algo para você, muitas vezes está no dia de acontecer e a gente quer sair do lugar, porque Jesus disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, quando Cleópas sai de Jerusalém, já era no domingo, já era no dia da promessa se cumprir. E aí está o nosso problema, que a gente quer sair do lugar sabendo que a promessa vai se cumprir. Só que Jesus ele não desiste de você. E ele vai, e o que é que Jesus faz? Porque o diabo quer que a palavra seja escanteada, porque ele sabe que a palavra tem o poder de restauração. E Jesus ele vai se apresentar, e diz a Bíblia que Jesus não vai fazer muita coisa, ele só vai abrir as escrituras, ele só vai abrir a palavra, ele só vai abrir a palavra de Deus. Quando chega a noite, ele diz assim: não é normal você ir, agora já está escuro, mas entra aqui na minha casa. Veja, a pessoa que estava desacreditada de Jesus, após Jesus abrir a palavra, ela já convida Jesus para entrar na sua casa. Então você vê a transformação por meio de quê? Da palavra. E eles não observavam que era Jesus, eles só gostaram da palavra. E coisa boa é quando a igreja gosta da palavra. Coisa boa é quando a igreja ama a palavra, porque quem guarda a palavra, pela palavra será guardado. Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Quem guarda a palavra, pela palavra é guardado. E quando eles abrem os olhos e as escamas dos seus olhos saem, eles veem que era Jesus. Porque existem duas coisas importantes na vida de um crente, que se ele não exercer na sua vida, ele vai parecer com Cleópas. A primeira coisa: ler a palavra, meditar na palavra. Porque diz a Bíblia que quando eles assim, porventura, o nosso coração não ardia, quando ele abria as escrituras, é imprescindível. Por isso que eu estou falando para você, eu não estou trazendo uma mensagem para te impressionar, eu estou trazendo uma mensagem para você, para gerar vida. Porque enquanto ele queria sair de Jerusalém para ir para Emaús, a Bíblia diz que Jesus se apresenta, abre a escritura e ele diz assim: meu coração voltou a arder. Aleluia! Porque o coração dele não ardia, porque Emaús é águas quentes, ou seja, ele saiu de Jerusalém para ir para Emaús atrás de fogo. Mas o salmista diz que a palavra de Deus despede labareda de fogo. Todo fogo do céu precisa estar pautado nas escrituras. Aleluia. Precisa estar pautado na palavra. E a Bíblia diz assim: o nosso coração ardia, porque ele abria as escrituras. Ou seja, todo crente que serve a Jesus, todo aquele que ama Jesus, ele ama a palavra. Segunda coisa, Jesus pegou o pão, levantou e deu graça.
Aí diz a Bíblia que os olhos deles abriram e eles reconheceram que era Jesus. Ou seja, Jesus ensinou 3 elementos para a gente viver com fidelidade estável em Cristo: leitura da palavra, amar a palavra e estar pautado na oração. Você precisa entender que é um conjunto que se complementa, a palavra e a oração. Aí diz a Bíblia que eles reconheceram Jesus e Jesus desaparece. Aí eles saíram de Jerusalém 11 quilômetros andando a pé de Jerusalém para Emaús, mas quando a palavra volta a arder e eles voltam para a oração, diz a Bíblia que com o mesmo pé que ele foi 11 quilômetros andando a pé, ele volta para onde? Para Jerusalém. Porque a gente precisa estar pautado na palavra, nós precisamos estar pautados na oração. Mas podemos assim dizer que as pessoas poderiam até perguntar para ele: mas como é que você sabe que Jesus ressuscitou? Aí tem aquela canção de Jassofim que diz assim: como é que você sabe que Jesus ressuscitou e estava na tua casa? Que ressuscitou? Aí Jassofim diz assim: porque ele passou lá em casa. Porque a casa que Jesus habita, ela precisa estar pautada na palavra e na oração. Ou seja, que casa é essa? Você. Porventura não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito. Ele só habita em casa que está pautada na palavra e que está pautada na oração. E aí que está o problema do povo de Israel. Qual é o problema do povo de Israel? Deus, ele vai trazer Ezequiel para uma experiência. Deus vai trazer Ezequiel para uma. Eu gosto de pregar aqui, porque as irmãs ficam tudo ligado. Os irmãos ficam tudo ligado. Que experiência? Deus estava trazendo Ezequiel. Porque Ezequiel era profeta de ofício. Deus estava trazendo Ezequiel para outra dimensão. Deus estava trazendo Ezequiel para outro plano espiritual. Mas só desfruta disso quem tem o ofício de profeta. Ao ponto de a mão de Deus, irmãos, versículo 1. A mão de Deus que pega o profeta pelo cabelo da sua cabeça e leva ele aonde? No espírito. Ou seja, Deus está trazendo Ezequiel para uma dimensão espiritual. Porque Deus tinha algo para mostrar para o profeta. Deus tinha algo para mostrar ao profeta. Só que quando ele chega lá, e essa experiência, ele tem essa experiência no espírito. Quando ele chega nessa dimensão, quando ele chega nesse lugar, quando ele chega nesse exato momento que Deus quer, diz a Bíblia, que ele vai ver um vale. Um vale que estava cheio de ossos. Ah, mas eu sou profeta e Deus tem que me levar para verdes pastos. Nem sempre. Mas eu sou profeta, Deus precisa me levar para lugares bons. Nem sempre. Existem os desertos da vida que Deus vai te levar. E quem nunca aqui foi para o deserto? Quem nunca aqui foi para o vale? Quem nunca aqui foi para um dia mau? Quem nunca aqui viveu um dia em aflição, em tribulação? Quem nunca? Porque o profeta precisa estar apto para isso, para ser levado para onde Deus levar ele, para querer ir, aliás, para onde Deus levar ele. Irmãos, mas eu sou profeta, eu quero enriquecer no Senhor, mas o que eu quero? Não. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com? Deus trabalha com? Deus, ele não é egoísta, ele trabalha com propósito. Ezequiel, eu não vou levar você para o lugar que você quer ir. Porque, irmão, qual é o profeta? O homem que tem intimidade com Deus, pastor Augusto, que vai querer ser levado por Deus para ir
E para piorar, de ossos secos. Não, é pior, não é seco, é superlativo, é sequíssimo. Porque uma coisa é seco, outra coisa é sequíssimo, é superlativo de seco. Quando ele chega no lugar, ele vai dizer: como é que Deus traiu para aqui para um lugar desse? Mas o profeta sabe que Deus está trabalhando. Deus trabalha com propósito. Mas e muitas vezes a gente diz assim: Deus, porque o Senhor me trouxe para aqui? Calma, minha filha. Mas Senhor, porque o Senhor me trouxe para aqui? Te acalma aí, jovem. Te acalma aí, servo. Porque você não sabe como Deus vai fazer. Então fica aí calado. Porque é melhor ouvir do que falar. Você pode repetir comigo: é melhor ouvir do que falar. Se eu fosse dar um tema aqui para a mensagem, eu colocaria que o profeta, ele precisa primeiro ouvir, para depois reproduzir. O profeta primeiro precisa ouvir, para depois. O profeta é só isso. Ele só reproduz aquilo que Deus já falou. Só que quando a gente olha aqui, ele começa, podemos assim dizer, a questionar. Isso é conjectura minha. Por quê? De primeiro impacto a gente não entende porque a gente está lá. Só que o ser humano, ele tem um problema muito grande que o diabo se aproveita. Ele é impaciente. Tem aquele versículo da Bíblia: o Senhor é Deus de já. É só isso. É agora. O Senhor é Deus de já. Eu quero agora. Eu não quero esperar para amanhã. Eu não quero esperar para depois. Porque Deus faz uma promessa para José com 17 anos, mas só se cumpre com 30. Paulo começou a pregar em Jerusalém com 14 anos depois. Davi também com 30 anos. Basicamente ele tinha de 14 a 16 anos quando recebeu a promessa. E a gente quer o quê? Quer amanhã. Eu quero amanhã, já minha bênção. Quero amanhã. Não dá, e o diabo está lá. Se você não tem paciência dele, ele fica só lá esperando. E a gente se perde por quê? Por causa da pressa. Só que ele está no lugar que Deus colocou. Irmãos, você precisa entender isso. Uma coisa é quando você está num ambiente que você mesmo foi. Outra coisa totalmente diferente é você estar num ambiente que Deus te levou. É muito diferente. Porque quando você está num lugar que você foi, é você mesmo que tem que se responsabilizar. Mas quando você está num lugar que Deus te levou, irmão, o mar pode estar bravio, a tempestade também, a água pode até estar entrando no barco, mas a Bíblia diz que de madrugada lá vem Jesus andando por cima das águas. Porque não tinha nada alto, vai na frente. Aleluia. Eita, Jesus de Nazaré. Eu gosto de falar isso aqui, irmãos. Se ele mandou, ele vai se responsabilizar. Te acalma. Que agonia é essa? Que pressa é essa? Ah, Jesus, eu quero agora. Eu não quero vir para esse lugar não, de lugar seco não, Jesus. Eu quero vir para o Salmo 23 em verdes pastos. O que mais? E o Senhor me levar por águas tranquilas. Nem sempre. Nem sempre Ele vai refrigerar a tua alma. Tem dia que você acorda atribulado mesmo. Tem dia que você mesmo não se aguenta. Tem dia que olha assim: eu estou nem aguentando hoje. Porque isso faz parte da humanidade. E ele está no deserto, mas Deus que levou ele. Só que no deserto, ele não vai só estar lá. Deus vai abrir a visão dele para ver. Porque todo profeta, pastor Nilson, tem que ter visão. Porque o profeta é aquele que traz uma direção de Deus. Ele tem visão, ele tem meta, ele tem foco. Está todo mundo se corrompendo, ele não, meu alvo é aqui. Está todo mundo olhando para um lado para o outro, mas meu alvo é aqui, eu estou aqui. Igual Josafá, está vindo perante mim uma grande multidão, mas os meus olhos estão focos em ti. Que é profeta, tem visão, tem foco. Jesus está sendo ascendido aos céus. E eles sabiam que os discípulos
para tudo olhando assim. Porque o profeta precisa ter foco. Ele precisa ser focado. Aleluia. Ele não pode ceder à pressão do coletivo. Porque todo profeta que é profeta, ele não cede à pressão do coletivo. Por quê? Porque ele sabe que é Deus que usa ele. E muitas vezes, pastor, disse assim como profeta, Deus me dá uma mensagem para falar. E Jesus olha. Jesus, eu quero entregar algo aqui, Jesus, ó. E ele está lá. E Ezequiel começa a ver. O quê? Só osso. E vale na época lugar de batalha. Não vale lugar depressivo e cheio de osso. E pior, estava sequíssimo ainda. Só que Deus é tão lindo que Deus diz assim: olha, antes ao redor do vale. Não pise nem no osso, não. Você vai andar ao redor. Para não pisar em ninguém. Não é porque está aí sequíssimo que você vai pisar. Porque você anda ao redor dele. Quando ele anda ao redor, daí que eu quero voltar toda a mensagem. É esse verso aqui. Deus ele vai iniciar com ele com uma pergunta. Deus gosta de fazer perguntas, irmãos. Por que? Aí você diz assim, mas Jesus, por que o Senhor me trouxe para esse deserto? Aí agora é a hora de Deus falar. Vamos ver se realmente ele crê. Vamos ver se realmente ela crê. Qual a pergunta? Olha bem para o vale. Aí você tem o tal olhando. Olha para um lado, olha para o outro, olha para trás. Aí parece que eu vejo Ezequiel dizer, e aí? Calma que eu vou falar. O quê? Olhou bem? Ah, pode reviver esses ossos. A medicina dizia impossível. A física piorou. Impossível reviver esses ossos. Só que o profeta, ele não se fala. Eu disse a você que o profeta, ele reproduz aquilo que Deus fala. Ele sabe do poder de Deus. Ele não é bobo. Ele vai pegar essa responsabilidade que Deus colocou para ele e ele vai jogar para Deus. Senhor, tu sabes. Por quê? Porque a oportunidade, a responsabilidade dele, aliás, não era dizer que poderia ou não. A responsabilidade dele era só reproduzir o que Deus ia falar. Irmãos, tem momento na nossa vida que Deus te coloca dentro de um vale desse e você não vê opção nenhum, você não vê recurso nenhum, mas você desconfia. Por que eu estou aqui? Se eu estou aqui, não vim para aqui porque eu quis, então Deus tem um propósito. Que propósito? Deus quer usar a minha boca. Diga para a irmã que está do seu lado: Deus quer usar a sua boca. Mais forte: Deus quer usar a tua boca para fazer ossos secos, ou melhor, sequíssimos, que não tem vida, a ter vida. Então olha para ele, é melhor já começar a abrir a boca aí, porque pode ser que Deus fique aí agora, pode ser que Deus comece a te usar aí agora, e o diabo está fazendo um monte de coisa lá, e você adorando aqui, abrindo a boca aqui, louvando aqui, ele está dizendo que é algo diferente acontecendo. Deus está dizendo: abre a boca, porque está, abre a boca, porque está enchendo. E ele olha para a situação assim: Senhor, tu sabes. Deus não quer pessoas que simplesmente ela acha que pode fazer, mas Deus quer pessoas que confiam nele, independente, irmãos. E quando Deus te leva para experiências como essa, você vai ficar apaixonado com o que Deus vai te mostrar. Só que você tem que entender uma coisa: você não está ali por estar. Deus quer fazer alguma coisa lá. Eu não sei se no teu trabalho o negócio está difícil. Como evangelista, eu só sei. Eu não sei se aonde você estuda o negócio está difícil, o esforço está seco. Eu não sei que aonde você estuda, qualquer
qualquer ambiente que você está, você diz assim: o ambiente aqui está pesado. Lembre-se de uma coisa: se você está num ambiente que você vê que não tem vida, que é despropício, Deus te colocou lá para você abrir a boca e profetizar. Quando ele está no vale, ele vê o vale com ossos sequíssimos, e Deus faz a pergunta e diz assim: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz assim: a primeira coisa que o profeta precisa fazer, qual, Senhor? Submeter a minha palavra. Já que você se submeteu à minha palavra, agora abre a boca, que eu vou usar a tua boca. Deus, Ele não trabalha só, irmãos. Deus poderia profetizar, Deus poderia falar e os ossos estar em vida, sim ou não? Mas Ele prefere usar Ezequiel. Ou seja, Deus prefere usar a tua boca. Porque Deus não trabalha só, Deus trabalha no coletivo. Você diz assim: mas a minha boca, vou chegar no culto, vou ficar aqui sentado na cadeira, vou me alimentar da palavra, amém, mas vou ficar calado, não vou profetizar, vou ficar na minha. É tudo que o diabo quer, calar a tua boca. Se o diabo pudesse, ele colocava uma mordaça na tua boca, Senhor. Se o diabo pudesse, ele costurava a tua boca, porque ele sabe que no mundo espiritual a palavra é decreto. Ele sabe que no mundo espiritual a palavra ela tem poder. Ele sabe que no mundo espiritual a palavra ela surte os seus efeitos. E Deus vai dizer: se submeteu? Sim. Agora você vai ter que abrir a boca. Aí você diz assim: mas Deus, eu queria profetizar. Jesus, eu queria ser usado. Jesus, eu queria ser usada, mas a boca fechada. Deus coloca no teu coração: vai lá naquela pessoa e fala isso. Vai lá, mas foi Deus. Isso aqui é carne. E a pessoa está lá no cantinho esperando: meu Deus, usa alguém. E Deus está querendo te usar. Vai lá, meu filho, vai. Mas Jesus, eu estou com vergonha, não vá. E você fica relutando com o Espírito Santo: vai. Mas Jesus, eu vou só essa vez. Mas Jesus, eu vou lá falar o quê? Aí depois que eu vejo Jesus, diz: só abre a boca, meu filho. É só abrir. E quando você abre a boca, vidas são restauradas, casamentos são restaurados, famílias são estabelecidas, projetos do diabo são lançados por terra. Ai, Jesus de Nazaré. Levanta a sua mão direita lá em cima aí agora. Aleluia. Aleluia. Quem aqui vai abrir a boca para profetizar? Diga amém. Amém. Aleluia. Após mim, você vai começar a profetizar. Após mim, você vai começar a abrir a boca para profetizar. Diga: toda armadilha, toda arapuca, todas as algemas, todo projeto do diabo para essas pessoas, para esse povo, para essa família, para esse casal, para esse jovem, para essa jovem, para esse moço, para essa criança, em nome de Jesus, está trazendo vida agora. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está fazendo os ossos começar a se juntar. Ah, o céu de vassoura. Ai, glória, cala sua. A glória. Se tiver só duas pessoas que abrem a boca para profetizar, vão embora comigo. Aleluia. 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 Toda armadilha do diabo está sendo lançada por terra, porque você abriu a boca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo.
Diga para a sua irmã, não se prenda. Abra a sua boca e deixa Deus usar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quanto tempo faz que você fala em línguas? Faz tempo. Quanto tempo faz que você diz assim, Jesus, eu vou hoje só para abrir a boca, Jesus. Jesus, eu vou hoje para o culto aqui na Primitiva. Não para receber nada, porque culto não é receber, culto é entregar. Aleluia. Deixa eu ver quem trouxe alguma coisa aí, deixa eu ver. Porque quem traz alguma coisa, abre a boca, profetiza para a língua. Eu trouxe. Eu trouxe. Eu trouxe. Oh, glória a Deus. Eu disse assim, hoje aqui eu quero usar a sua boca, meu filho. Porque eu te levei para o deserto para isso, para usar a tua boca. Só que aqui, irmãos, eu quero pautar aqui a mensagem. O tempo está indo embora. A gente precisa entender uma coisa, exegeticamente falando, princípio exegético. Qual? Todo texto que você for pregar, você precisa entender uma coisa. Qual era o problema que o texto está falando? E qual era a solução que o texto dá? Qual era o problema lá? Qual foi a solução lá? Se foi a solução para lá, vai ser a solução para hoje. Só que, o que eu quero falar aqui para vocês é uma coisa importante. O profeta, ele reproduz, sim ou não? Sim. O profeta, ele é falado por Deus, sim ou não? Sim. O profeta vai falar aquilo que Deus falou, sim ou não? Sim. Só que eu quero trazer você um pouco para trás. É um raciocínio básico. Só fala quem? Só fala quem? Não tem como falar sem ouvir. E é sobre isso que eu quero pregar. Todo profeta que é profeta, primeiro ele precisa ouvir. Toda mulher de Deus, todo homem de Deus, ele precisa primeiro ouvir. Se você tivesse uma caneta aí, era bom você notar. Quem nunca está apto para sentar e ouvir, nunca vai estar apto para levantar e ensinar. Só fala quem ouve. Tem que ouvir alguma coisa. E da última vez que eu preguei aqui nesse mesmo texto, eu falei sobre a vida do profeta. Só que hoje eu quero falar sobre o ouvido do profeta. Por quê? O profeta primeiro precisa ouvir, meu filho. Aí você diz assim, ó, pastor Nilson, eu profetizei, mas não aconteceu. Tem um problema. Qual o problema? Você não ouviu. Mas Jesus, eu falei, não aconteceu. Por quê? Pastor, eu vejo dizer, eu não falei. Você quis falar por falar. Você quis mostrar para impressionar, então não vai acontecer. Você quer falar porque eu sou um profeta? Não, meu filho. Não é assim que se funciona. Não é assim que o negócio anda. Primeiro tem que ouvir. E qual é o problema do jovem hoje? Qual é o problema hoje da igreja? Ouvir. E basta vocês. Um dos significados do original do hebraico da palavra ouvir se chama obedecer. Por isso que ele diz, é melhor obedecer que sacrificar. E aí que está o problema. A gente não quer ouvir. Porque agora eu sou o dono do meu nariz. Eu sei tudo. Eu faço tudo. Quer levantar para ensinar, mas nunca sentou para ouvir. Não dá. E quando eu me deparo aqui no texto, qual era o problema do povo de Israel? Não ouvir. Meu Deus. E ouvir muitas vezes fala de experiência. Sabe por quê? Quem era Jó?
perdeu 10 filhos, perdeu todas as suas fazendas, perdeu todo o seu prestígio, para no 42 e no 5 ele falar assim: com os ouvidos, os meus ouvidos te ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Já estava dizendo, agora eu estou pautado naquilo que as pessoas falam para mim. Eu estou pautado naquilo que eu vivenciei com ele. Porque eita, isso aqui é profético. Agora eu vou abrir a minha boca e vou profetizar, eu vou reproduzir o que o Senhor está colocando no meu coração. Tudo que o diabo tirou de você, Deus nessa noite está dizendo: está vindo em dobro, está vindo em dobro. Eu vou deixar você abrir a boca para dar lugar, irmãos. Aleluia. Deus chama a presença do Espírito Santo. Você crê na mão da sua irmã, você crê na mão dela, na mão dele. Eu já vou caminhar para encerrar. Mas o negócio aqui está bom, irmãos. Eita, Jesus, para pegar o negócio, para o fogo pegar, para a energia começar a circular, tem que ser um fio positivo e um negativo. Quem é o positivo? Aquele que está abrindo a boca. E o negativo, aquele que está calado. Mas o fogo vai pegar o negativo também. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Cala, cérebro, suia, cala. Meu Deus! Eita, olha! Eu sinto Jesus aqui. Sinta a energia do céu passando sobre as tuas veias. Sinta a unção do Espírito Santo cobrindo todo o teu corpo, a tua mente, a tua alma, o teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida esta noite. Eita, Jesus. Eu gosto daquela expressão daquele louvor: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver, irmão. Tem pessoas que ela está tão próxima do santo lugar que nem para desviar ela presta.